Ô, PVC, rapidinho, só pra encerrar, você falou sobre os influenciadores, os torcedores que comunicam. Hoje a gente teve com o Guido Nunes aqui segunda-feira passada e a gente travou uma discussão bem interessante com ele do ponto de vista de como a imprensa esportiva, principalmente de TV, etc., tem perdido, talvez a palavra não seja relevância, mas impacto nas opiniões, nas análises, e os torcedores, o consumidor do futebol, o cara que consumia aquele comentarista na TV, tá partindo pro YouTube para consumir o cara que engaja ali, o paparazzo rubro-negro, por exemplo. Um torcedor do Corinthians que tem um canal gigantesco e influencia na opinião. Você acha que o jornalismo tem perdido para esses caras, jornalismo esportivo? O que eu acho que acontece é o seguinte, vamos lá. Quando você tem um programa de televisão na ESPN ou no Sport TV, você vai falar da pauta dos assuntos mais importantes. E não é porque ser um programa de debate ou ser um programa de Sport Center, de cabeça IBT. Você vai tratar dos assuntos mais importantes. Então você vai abrir mais importantes que dão repercussão. Então, ou seja, é um pecado dizer o que eu vou dizer, mas muitos programas hoje certamente não abriram com o Atlético Paranaense. Abriram com a derrota do Palmeiras. E não foi o Palmeiras que perdeu do Atlético Paranaense. Foi o Atlético Paranaense que ganhou do Palmeiras. Sim. Mas você vai abrir pela questão do Abel Ferreira falando de Barueri, aí você vai tratar do Atlético Paranaense. Aí você vai trazer o Flamengo que venceu o Corinthians, vai falar do Corinthians que pode ir para a zona de rebaixamento. Quando você abre um canal de influenciador de clube, você vai falar daquele clube. O cara que tá vendo cada vez mais instantaneamente, ele não precisa abrir o bate-bola e ouvir falar meia hora do Flamengo para depois falar 10 minutos do Corinthians. Perfeito. Ele vai no canal do Corinthians. É aqui que tá o X da questão. Mas aqui é que tá o problema, que a gente vive todo mundo dentro da sua bolha. E só na sua bolha. E quando você vive só na sua bolha, e alguém diz pra você, cara, mas o Corinthians não ganha do Flamengo no Maracanã, ganhou um jogo só, que foi no ano passado, mas não tem vencido lá. Não! O Corinthians aqui é Corinthians! E o cara que é o influenciador, que não tem a responsabilidade do jornalista, necessariamente... Eu falei com o paparazzo, o Gabriel, no dia seguinte a pergunta dele. Falei com o maior carinho, o maior respeito. Falei, Gabriel, isso não dá pra dizer que a ciência é uma novidade no futebol. Eu fazia matéria com o Tele, o Moraci Santana e o Turibe Leite de Barros em 91, com eles me mostrando o túnel de oxigênio que eles iam medir a respiração dos jogadores para saber quem ia se dar bem na altitude e quem ia se dar mal na altitude. Isso foi há 33 anos. Aí o Gabriel falou, com o meu maior respeito, mas tá desmentindo a tradição do Flamengo. Não, cara, não tá desmentindo a tradição do Flamengo. A tradição do Flamengo era ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. Não é essa a tradição. O Flamengo é um clube gigantesco. Hoje o Flamengo é tri da América. Sim. Então. Desmente a tradição do Flamengo? Não. Né? Claro que não. Então, eu aprendi, eu acredito nisso. Minha mulher disse que eu vou morrer bastião da informação. Existe uma diferença fundamental entre erro de imprensa e fake news. Claro, total. Fake news é mentira deslavada. Erro de imprensa, feita de propósito. Mesmo quando a Folha de São Paulo aposta numa informação que muita gente já viu que é errada, que é fake, e publica, aquele jornal tem a obrigação de desmentir aquilo, de fazer uma errata. Tem uma responsabilidade do jornalista em apurar, em checar, em rechecar, em corrigir se tiver um erro. Tem erro médico. Outro dia, minha mulher ficou fazendo uma colonoscopia, ficou com batimento a 24 por minuto. Isso foi acerto do médico? Claro que não. Podia ter matado minha mulher na colonoscopia. É erro médico. Ele não vou chamar o médico de curandeiro por causa disso. Mas a gente precisa ter esse cuidado com a informação. Entrevista coletiva, e aqui eu não estou falando dos influenciadores, estou falando inclusive de jornalistas, não é palanque. A entrevista coletiva é para você perguntar: Abel, por que você acha que Barueri
não é o lugar para o Palmeiras jogar. Aí ele vai responder, por que que não tem ambiente? Foi o que ele disse. Entrevista coletiva não é palanque de técnico nem de jogador, nem de jornalista. E a gente está perdendo um pouco isso de vista, sabe? De você dar mais valor para aquilo que vai te trazer repercussão do que para o valor. Vou contar uma história. Outro dia eu fui contar pro Juca, o Juca falou: você já me contou essa história? Tô ficando velho, repetindo. Conta pra gente, a gente não sabe. Eu tava descendo na minha casa e minha filha virou pra mim e falou assim: pai, o mundo não é mais como você imagina que é, como era. Eu falei: eu sei, Bruno. Por isso que eu tô tentando olhar onde estão as janelas, onde estão as frestas, o que tem que mudar, o que tem que fazer. Por isso que eu tô tentando melhorar nas minhas redes sociais. Meu Instagram melhorou, outras coisas nem tanto. Mas a profissão tem uma função social. Vou dar um exemplo pra você. Se eu fizesse propaganda da Puma e no caminho eu descobrisse que alguém tomou propina num contrato da Puma, pai, você não ia dar notícia, você só não ia dar o furo de reportagem. Ia rescindir o contrato com a empresa. O Bruna, o furo de reportagem é uma vaidade do jornalista também. Mas é função social. A informação exclusiva não é para mim, é para a sociedade. Claro. Então, a profissão tem um valor social. A gente não engaja para engajar. Claro que eu queria dar, sempre quis publicar o furo de reportagem, que vai dar matéria de maior repercussão, que vai valorizar o meu nome, mas a informação é pelo trabalho, é pelo aspecto do que a profissão impacta no social também. E a impressão sempre é que você... Não interessa se você vai fomentar uma crise que vai fazer o cara ir para o aeroporto dizer: Wesley, você é um merda. Que isso não é amor. Não pode importar só pelo engajamento. Porque aquilo vai te dar engajamento, vai te dar mais visualizações, vai te dar mais seguidores e eventualmente vai te dar um patrocinador. Não pode ser só por isso. A gente tem uma responsabilidade. A profissão tem uma responsabilidade. E o que está acontecendo é que muita gente que está exercendo a profissão não é profissional. Porque não é nem sequer da profissão. Então não tem compromisso com o código de ética. Então temos que mudar o nosso código de ética. Talvez, mas precisa ter algum código de ética a gente precisa ter.